Boa tarde, torcedor da Lusa. Estamos começando a entrevista coletiva pré-jogo Portuguesa e São José com o técnico Leandro Zago. Professor, começar uma pergunta minha, Rafael da Lusa TV. A Portuguesa tem apresentado um desempenho notável na Copa Paulista, liderando seu grupo e a classificação geral também, e se mantendo invicta até o momento. Como você avalia a consistência e a mentalidade da equipe diante desse início de campeonato até agora? Boa tarde a toda a nossa grande torcida. Os resultados até agora, né, têm nos permitido, sempre a gente, né, conseguiu se manter no topo da tabela, né? A gente foi líder na primeira rodada, da quarta em diante voltamos a ser líder, né? Só na segunda e terceira, quando a gente empatou em São José, a gente saiu da liderança, mas sempre brigando com pontuação alta em cima. Esse é o nosso objetivo desde que a gente começou o trabalho aqui, é brigar no topo o tempo todo, liderança, liderança, liderança. Mas isso não adianta ser um discurso da boca para fora, tem que ser um discurso que a gente aplique no dia a dia. E isso tem se aplicado. Então, a gente teve agora, né, praticamente 10 dias de intervalo entre os jogos. Nós aproveitamos o pós-jogo do Santo André semana passada para recuperar. Então, a semana passada, o fim dela foi mais para recuperar, zerar, porque tem jogadores que começam a vir com acúmulo muscular, né, pela sequência, um jogo por semana, né? Tem sido jogos muito intensos. E aí essa semana para a gente conseguir evoluir nos pontos que a gente acha que precisa evoluir. Como eu sempre digo, é uma escada, a gente vai subindo degrau por degrau, eu acho que a gente conseguiu dar mais um salto essa semana. E a gente tem sempre uma sensação que eu falo para os atletas que ela é importante aqui. Eu acho que a gente tem que ser muito feliz, muito grato por estar num grande clube, num clube tradicional, com oportunidade de trabalhar, de fazer o nosso trabalho, mas satisfeito jamais. Então isso para nós não pode entrar no nosso vestiário. O papo de hoje até a hora do jogo é sobre isso, sobre a gente se manter com ambição, querendo conquistar. Nós estamos tendo exemplos aí pelo Brasil de equipes que, a hora que ficam de barriga cheia, acabam perdendo a oportunidade de conquistar coisas relevantes, coisas grandes. E nós temos que lembrar sempre que a gente joga pela torcida, para representá-los e sempre pela nossa honra. Então a gente não pode deixar jamais com que isso se perca e que qualquer coisa, qualquer acomodação, qualquer estado de achar que está bom, seja suficiente para nós. Fazer uma pergunta do Luiz Nascimento do GE. O São José foi até aqui a única equipe a tirar pontos da Lusa. Um candidato à vaga na próxima fase junto da Portuguesa e da Portuguesa Santista. Que evolução você percebe das equipes do primeiro jogo em relação a este de sábado? E que dificuldades espera para essa partida? Bom, o São José também trouxe os seus reforços, ajustou mais, tinha jogadores chegando que estrearam contra nós e que agora já estão um pouco mais consolidados dentro da equipe. Em relação à forma de jogar, a gente identifica que eles conseguiram mais consolidar o padrão do que mudar aquilo que eles fizeram contra nós. A rotina de jogos e treinos vai melhorando as equipes, então a gente tem que se preparar para isso. E do nosso lado, como eu disse, a gente está buscando evolução constante. Então aquelas dinâmicas que a gente vai para o jogo, independente do placar, a gente vê que não atendeu o que a gente espera, dinâmicas ofensivas, dinâmicas defensivas, a gente tem clareza disso, a gente é maduro para isso, para a gente poder sempre trabalhar em cima disso. Então a gente também buscou evolução, eu vejo que a gente é uma equipe mais madura nesse momento da competição, e isso é um processo natural que vai acontecendo, e eu vejo que a gente chega muito preparado para o confronto de amanhã. Uma outra pergunta do Luiz Nascimento. Todas as partidas dessa primeira fase estão sendo encaradas como importantes e fundamentais para a classificação. Essa, porém, até pela pontuação das equipes e momento na competição, ganha um peso ainda maior. Qual a importância da torcida e de jogar no Canidé? Bom, vou começar aí pelo final da pergunta. Mais uma vez, eu reafirmo que a torcida vai ser fundamental para a chegada nossa no nosso objetivo, que é o título. Então a cada duelo, a cada final e cada jogo a gente encara com muita seriedade como uma final em casa, e amanhã é mais um contra uma equipe que a gente tem que respeitar para a gente vencer, a gente tem que ter um grande desempenho para a gente vencer, a gente vai contar com o apoio da torcida do primeiro ao último minuto. Qualquer tipo de insatisfação eu vou pedir de coração que guarde para o final do jogo, para o momento que o árbitro apitar, mas durante a partida apoia, dá confiança, empurra, porque vocês foram muito importantes nos 2 primeiros jogos em casa, para os resultados que a gente conquistou, e eu tenho certeza que serão para que a gente consiga conquistar um grande resultado amanhã. Então eu conto muito com a presença, então estar presente é importante, o número de torcedores e o comportamento dos torcedores no estádio. Isso para nós é fundamental.
vibra com a gente, torça com a gente, dá apoio para os jogadores. Nós temos um ataque hoje que é um dos melhores ataques da competição. Nós temos a segunda melhor defesa, com 1 gol sofrido. Eu acho que a gente vale um voto de confiança para a equipe até o final da partida. É uma equipe que se entrega, que se dedica até o fim. Então, acho que vale esse voto. Nos apoia até o fim, porque a gente vai, de novo, entregar para eles muita dedicação em campo amanhã. Vou fazer uma minha agora. Mesmo com o sucesso da Portuguesa na competição, igual a gente está comentando agora, você mencionou a necessidade de estar sempre melhorando. O setor de armação do time, para aquele último passe, esse seria um ponto no seu modo de vista? Se sim, como fortalecer essa área específica do jogo e elevar ainda mais o desempenho da equipe? Como eu disse, a gente tem que ser maduro e fazer análise crítica, né? A crítica construtiva, né? A gente sempre evoluir. Eu particularmente, eu acompanho muito o jogo, né? Brasil, fora do Brasil. A gente olha muito para as equipes, vê o que elas fazem. A gente olha muito para a nossa equipe. Todos os jogos nossos são reassistidos mais de uma vez. Eu assisto sozinho, depois eu assisto com toda a comissão na reapresentação para a gente poder fazer uma análise, apresentar para os atletas pontos a melhorar, pontos que a gente foi bem, que reforçam aquilo que a gente quer fazer. Então a gente trabalha nisso e com certeza esse ponto que foi levantado é algo que a gente quer melhorar. A gente sabe que tem que melhorar nisso. Os atletas têm consciência, a comissão tem consciência, a gente trabalha por isso, a gente precisa melhorar. Coletivamente, individualmente, então assim, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade compartilhada com os atletas, que eles que estão em campo, mas eles têm consciência disso e é o que a gente quer melhorar, para a gente poder entregar um jogo com mais qualidade ainda, que seja mais efetivo, que busque o gol, que empurre o adversário, porque a gente é uma equipe que entrou na competição com a responsabilidade de buscar o título para o nosso projeto esportivo crescer, para o clube voltar a ter uma divisão nacional. Então a gente tem consciência do que está em jogo e do que a gente precisa entregar para poder ter esse desempenho que vai nos levar ao nosso objetivo. Obrigado. Vou fazer uma pergunta agora do Gabriel Fernandes, programa Paixão Lusa. Durante a semana, vimos imagens do Fernando Henrique e Luiz Felipe fazendo um trabalho à parte com o fisioterapeuta, José Renato. Há a possibilidade de algum deles estar à disposição para o jogo diante do São José? Possibilidades. Só possibilidades, tá? Só isso. Tá bom. Ele faz uma outra, parecida com a do Luiz Nascimento, quando ele pergunta do São José, então eu vou fazer uma outra dele. Na vitória contra a Briosa, você destacou o papel que fez o torcedor da Portuguesa. Para esse jogo, com o São José, que também promete ser muito disputado, qual a importância do fator Canindé? Eu falei, né, na resposta aí, algumas respostas anteriores sobre isso, a torcida tem que ter consciência do papel que ela tem de encorajar o atleta em campo. Ela joga junto de fato. Quando ela encoraja o atleta, quando ela dá confiança, quando ela vibra junto, quando ela empurra a bola para dentro do gol adversário, isso dá muita energia para o atleta que está em campo. E o caminho contrário também. Então ela realmente joga junto. Quando a torcida começa a mostrar a insatisfação dela muito cedo e vai minando a confiança, aquilo acaba às vezes tirando performance do atleta e gera um círculo vicioso dentro do jogo. Então quando a torcida quer inflamar, né? Quando ela quer inflamar a nossa equipe, ela tem esse poder. Então isso é importante. Eu falo para os jogadores, se a gente for comparar talvez com uma fogueira, a gente é responsável por acender a fogueira, mas eles são responsáveis por jogar combustível para manter a fogueira acesa. Mas parte da gente, a gente tem que mostrar o comportamento em campo que a gente tem que ter. Mas eles são responsáveis por incendiar e fazer esse fogo crescer durante o jogo. Então eles têm que ter consciência desse papel. O torcedor é papel fundamental dentro do futebol. Ele tem que pressionar a arbitragem, ele tem que pressionar o adversário, ele tem que minar a confiança do adversário, ele tem que jogar o time dele para cima, para obrigar o time dele a pressionar, a buscar o gol, a querer ir para cima. Isso vai dando confiança, isso vai criando aquele jogo que ele quer. Então, isso é importante. Nós vamos contar com a nossa grande torcida de novo amanhã, eu tenho certeza. Fazer mais uma minha? Com um intervalo de 10 dias sem jogos, a equipe teve a oportunidade de treinar intensamente. Como você enxerga o equilíbrio entre os treinos e a sequência de jogos para manter o ritmo da equipe e continuar obtendo resultados positivos ao longo da competição? Assim, eu torço muito para que a Portuguesa treine pouco, porque isso vai significar que ela está na Série A em breve, né? Ou até numa Série B, pelo menos, né? Com Copa do Brasil, com Sul-Americana, mas as competições que a gente tem jogado, elas têm uma semana de trabalho, eu acho mais do que suficiente. Então, é suficiente para que a gente consiga desenvolver semana a semana o que a gente quer.
Então, semana a semana, a gente tem que trabalhar bem para a gente poder melhorar os pontos que tem que ser melhorados. E a gente fez isso mais uma vez. Para finalizar, professor, a Portuguesa realizou alguns jogos treinos com o time sub-20 da Portuguesa. Pelo que o senhor pôde observar do time sub-20, alguns nomes te chamaram a atenção? Nós temos já, assim, a gente não pode queimar etapas, porque na verdade nós já estamos nesse processo. Nós temos muitos jogadores já no elenco que são do sub-20 do ano passado. Paraíso, o Misael, né? O Gabriel Ramos, e talvez alguns outros aqui, o Goiano, são jogadores que estão no elenco. Então a gente já fez esse processo. Tem jogadores que são da base já de um processo anterior, como o Hudson, o Igor Bahia. E nós já temos jogadores desse ano de sub-20 que estão com a gente, como o Arão, o Denis, o Ronaldo. E olha só, o Denis jogando, o Denis vem jogando, jogou contra o São Caetano, entrando em alguns jogos. O Ronaldo jogou contra o São Caetano. O Misael estreou na equipe. O Queiroz, que é um jogador da base aqui, mas que teve em outras equipes. Paraíso titular em várias partidas, em todas as partidas, né? Então assim, a gente não pode queimar etapa e achar que a gente vai subir 15 jogadores de uma vez. Então nesse momento eu vejo que a gente precisa amadurecer esses que estão aqui. A gente acompanha com muita atenção os que estão no sub-20. Eles fizeram bons jogos contra a gente aqui, jogos duros, né? A gente utiliza geralmente jogadores que estão treinando mais do que jogando, porque a gente quer dar jogo para eles, mesmo que seja contra o sub-20, vira ambiente um pouco mais competitivo de jogo. O sub-20 compete bastante, então nosso sub-20 ele é organizado, é competitivo, então isso ajuda muito para a gente trabalhar e a gente vai observando. E tem alguns outros nomes. Nós temos que lembrar pelo regulamento que os jogadores do sub-20 que são lista B, né, e só para o torcedor entender o que é lista B, é jogador nascido de 2003 para baixo que está no sub-20 e que tem pelo menos 6 meses de clube. Esse jogador é lista B, ele pode jogar na equipe principal. Se ele tiver menos de 6 meses de clube, ele precisa ser inscrito como um atleta contratado para ele jogar. Porque ele não entra como lista B, então ele não entra nessa inscrição. Isso tem limite de vagas. Nós temos um limite, nós já estamos próximo do limite de vagas de contratação. Não tão próximo, mas já com poucas opções. E a gente deixa aberto sempre por causa da questão de algumas situações que podem acontecer. Então a gente também tem que ter com isso, a gente tem tudo isso muito organizado, a gente sabe quem é lista B, quem pode subir e jogar. Se eu precisar de um jogador do 20 amanhã, eu tenho ali na lista quem pode subir e jogar e quem precisaria ser inscrito para jogar. Como nós tivemos, por exemplo, com o caso das lesões dos goleiros, o Max foi inscrito, o goleiro. Só que ele não tem 6 meses de clube, então ele virou lista A. Então ele tomou uma vaga de inscrição quando ele foi para lá, mesmo ele sendo idade de sub-20, porque é um regulamento da competição. Então a gente tem que acompanhar tudo isso, ficar atento, a gente monitora jogadores que vêm se destacando no 20 para o processo, mas a gente precisa também entender que eles têm que jogar o Paulista, tomara que eles classifiquem, tiveram um tropeço essa semana, mas vão se recuperar, tenho certeza, vão classificar, vão longe na competição, vão fazer Copa São Paulo, porque é importante eles jogarem. Tirar do sub-20 para ficar sendo reserva do profissional, a gente está tirando minuto de jogo que é importante nesse momento da formação deles. Muito obrigado, professor. Uma boa tarde. Encerramos aqui a entrevista coletiva com o técnico Leandro Zago. Boa tarde.